Fábio Hurtado. Hoje eu tenho dois convidados super especiais aqui pra gente conversar sobre o grande crossover Crise nas Infinitas Terras. Eu tô aqui com a Gabriela Orsini, do Gabi Orsini. E aí, pessoal? E com o Giovanni Oliveira, do Primeira e Sétima Arte, pra gente falar tudo sobre a crise. E vai ser o maior evento televisivo que a história de super-heróis já viu até hoje. Vocês estão animados? Muito. Nossa. Cada foto que sai, meu coração começa a fazer assim. É cada referência, cada coisa, eu fico com misericórdia. Isso aqui vai ser o supra-suma da série de heróis na televisão. Gente, esse é o primeiro episódio do especial, portanto, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, já corre pro canal dos meninos, inscreve-se também, já deixa sua curtida aqui, ativa as notificações e vamos conversar. Galera, pra gente começar a nossa discussão aqui, contando pra galera o que é essa grande crise nas Infinitas Terras e tudo mais, eu quero que vocês comecem falando pra mim um pouco por que surgiu esse arco. A crise, basicamente, assim, o objetivo da crise era simplificar o universo da DC Comics nos quadrinhos, porque tava uma bagunça, tava uma verdadeira zona. Tinha muita terra, muito herói igual, né? Então o pessoal que tava lendo tava ficando muito confuso com o que tava acontecendo ali. E quem não tava lendo, né? Porque quem tava dentro já tava achando um pouco estranho, tinha que anotar onde a história ia, pra qual caminho que seguia. E quem não tava lendo, quem chegou agora, chegava na banca, quero conhecer o Superman, se deparava lá com a revista do Superman de uma terra, de outra, 3 Mulher Maravilha, 3 Batman, e aí a pessoa desanimava, sabe? Falava, não tô afim de ler, e voltava pra casa, porque não sabe nem onde começar. Até hoje isso ainda é uma dúvida muito frequente. As pessoas viram e mexem e falam assim, nossa, mas como é que eu começo a ler quadrinhos? Qual que é o começo? Tem vários amigos, por exemplo, que são consumidores mais de cinema ou séries, que você consegue falar, vou começar uma série agora e já tá na 5ª temporada. Você sabe, o primeiro episódio foi lançado no dia tal, essa temporada 1, não sei o quê. Mas o quadrinho não, se você chegou agora, tipo, bateu lá na banca, vou comprar a revista, edição 10. Mas 10 de que arco? De que... Porque a gente tem os arcos, tipo, o fechado, o catálogozão, que é bonitão aqui, fechado, mas, tipo, é a história completa. Mas se você chegar agora na banca, tá rolando alguma coisa e você não sabe por onde começar. E até mesmo esses arcos assim, fechados de capa dura, às vezes tem coisa que aconteceu antes pra levar aquele evento e as consequências daquele evento vão acontecer depois. Então, é um pouco complicado. Basicamente, então, a crise surgiu pra organizar a venda de quadrinhos pros próximos leitores. Tipo, você vai começar a comprar agora, tipo, o zero é esse aqui, ó. Exato. Vamos zerar e botar a bagaça toda, ó. Vamos começar agora, valendo. A crise surgiu por conta de uma demanda do público e não uma história original que um autor pensou e falou, não, vamos fazer uma história. Um pouco, é assim, tem eram vários fatores. Tem a questão do público estar um pouco bagunçado ali, os próprios editores trabalhando se viam, era difícil fazer alguma coisa, vou começar um novo arco, mas tinha que resgatar lá o que estava acontecendo e era difícil encontrar tudo. E também a questão do próprio Marvel, ele desde criança ele queria fazer um crossover. Ele conta assim, um pós-fácil aqui na crise mesmo, que ele lia quadrinhos, ele adorava quando a Sociedade da Justiça da América encontrava com a Liga da Justiça da América. E ele falava, nossa, eu adorava, no máximo eram umas 2 edições com 15 heróis, mas pra mim era um sonho. O meu sonho era criar uma história onde todos os heróis se unissem numa mega saga. E aí ele fala que quando ele começou a trabalhar com quadrinhos, ele até sugeriu isso, só que os editores da Marvel, porque ele trabalhou também na Marvel antes, ele virou editor-chefe da Marvel antes de escrever Crise, e os editores também da DC falaram, olha, é meio ruim você chegar com uma saga tão fechada, porque os leitores só vão aceitar mesmo uma história a partir do número 6. Quando ele chega na banca e vê lá número 1, eles não compram, eles ficam meio com medo de comprar e ser ruim. Então quando ele vê lá Action Comics, número 450, aí fala, vou comprar porque, né, já tá consolidada aí no mercado. Um negócio rolando já. Exato. É igual começar uma série, você não sabe se ela vai ser cancelada ou não. Exato. Você desgasta um tempo, tosse, pum, cancelado. Exatamente, é a mesma coisa. Então a galera não gostava de primeiros quadrinhos. Só que com o passar do tempo, isso na década de 50, 60. Quando chegou nos anos 70, deu o boom das HQs e começou a surgir comic shop, comic isso, comic aquilo. E aí ele falou, poxa, agora a galera tá realmente se interessando. Os números 1 são os que esgotam primeiro e no máximo a galera larga a mão depois. Então é a chance. E aí ele percebeu também que o universo de si estava meio bagunçado. Então, no fim dos anos 70, no começo dos anos 80, foi quando surgiu essa ideia. Ele falou assim, eu vou resgatar aquela minha ideia de criança, de criar um personagem, uma ameaça que mobilizasse todos os heróis. E tanto que o Monitor, ele já apareceu antes da crise. A primeira aparição dele é nos Novos Titãs, que é um título assinado também pelo George Pérez, né, que é o da arte, e o Marv Wolfman, eles criaram os Novos Titãs. E aí lá ele aparece como um personagem que é tipo, é um vilão, meio que tá vendendo armas e tudo mais, meio legalmente. E aí depois eles reutilizaram ele, mas aí com uma nova história na crise. Então,
é um passo além, tem vários fatores, né? A questão da bagunça, a questão de um sonho dele que ele sempre quis escrever uma minissérie, que mexesse com tudo, e a necessidade também de atrair novos leitores e tudo mais, e botar ordem na casa. Também tem aquela questão de que a DC, naquela época, estava comprando outras editoras menores também, então pra botar esses heróis, esses personagens de outras editoras no universo da DC, então, tipo, fazer tudo assim, eram vários mundos, vários universos, agora é tudo uma coisa só. Então, basicamente, a crise surgiu por conta da demanda do público que sentiu essa bagunça editorial falando, do desejo do autor, do criador, de unificar todo o universo, colocar todos os autores e os heróis. E basicamente ela teve toda essa importância porque, além de ter feito a limpa, foi talvez o primeiro evento que unificou tudo. Primeiro, assim, crossover, assim, que a gente tem origem, né, que a gente tem registro, foi o Guerras Secretas da Marvel. E só que não foi um arco tão grande, foi uma coisa bem pequena, não teve tanta interferência, tanto impacto depois do que aconteceu. Só um paralelo, que é muito interessante isso, porque naquela época, tudo bem que até hoje acontece, mas acho que a criatividade das editoras está menor do que naquela época, que criou-se muito mais coisa no passado. Sim. E naquela época tinha sempre a contraparte, criou-se o Gavião Arqueiro, criava o Arqueiro Verde, assim vai. Então, pode-se dizer que a crise das Infinitas Terras também é uma resposta para o crossover das Guerras Secretas? Não, porque o crossover das Guerras Secretas foi um evento, tipo, à parte e o objetivo da crise era diferente. Não, mas você entende naquela questão do tipo, a Marvel, tipo, juntou os seus heróis, vamos juntar os nossos também. Nem tanto. Porque acontecia muito disso naquela época e os fãs gostavam, ficavam tipo, a DC criou tal personagem, quem que é a contraparte da Marvel? Não. E ficava nessa, assim, porque mas não foi o fã, a real, é que o fã é chato desde sempre. Mas eu criei o Batman primeiro. Tem que acabar. O jovem e o fã tem que acabar. Cara. Todo mundo tem que gostar de tudo. E as duas entregam coisas bem legais e completamente diferentes, de propostas diferentes. E, tipo, dane-se quem veio primeiro ou depois. Tipo, para com a briga, só vamos curtir. Sim. Mas, no caso, o crossover da crise foi, tipo, ele é um divisor de águas, porque apesar de ter tido esse do Guerras Secretas, se a gente for considerar a Sociedade da Justiça da América, já tinha se encontrado com a Liga da Justiça também, então, tecnicamente, são duas equipes que estão se cruzando. Então, tecnicamente, a Marvel respondeu esse crossover com as Guerras Secretas. Se bobear também. E, na verdade, a gente tem uma história chamada Flash de Dois Mundos, que é lá da década de 50, que ele corre no mundo com o Jay Garrick. Porque ele tá ali fazendo uma brincadeira com as crianças, tá vibrando as suas moléculas, aí ele vai e entra no mundo que é da Terra 2, que é onde está o Jay Garrick. E aí ele descobre que tinha aquela capa famosíssima dos dois correndo no meio. Flash, o cara pedindo ajuda e ele tá vendo os dois se salvar. Então aquilo ali, na verdade, foi o primeiro passo para virar um caos, uma bagunça a de si. Nos quadrinhos, porque ele falou, nossa, então a gente agora tem como o Flash pode se mover, então vamos fazer eles se encontrarem mais. Então se a gente fizer o Superman encontrar o Batman, e se a gente fizer agora a Terra S do Shazam? E aí foi onde deu a merda toda, entendeu? Começou com uma coisa muito legal, uma história clássica, mas acabou tendo consequências muito desagradáveis para quem trabalha nesse ramo, e também para os leitores. Então, aí teve o Guerras Secretas depois também, aí quando chegou a crise na década de 80, foi por causa disso, né? Então foi um evento que foi anunciado em 81. Para vocês terem ideia da complexidade que foi montar a crise, eles anunciaram um evento em 81, que ainda tinha um outro nome, se não me engano, era Universo de Si Conhecendo, alguma coisa assim. Tipo, de Si para leigos. Era como se fosse assim. Só pra você ver, era quase uma faculdade para você ler os quadrinhos. Exatamente, era a primeira aula, tá, gente? Primeiro período. Primeiro módulo de DC Comics. E aí, essa era a primeira Flash do Velho Testamento. Exato, basicamente. Só que aí, quando eles começaram a estudar os personagens para saber como criar o roteiro, porque escrever um roteiro é difícil pra cacete e tudo mais, eles perceberam, gente, a gente tá mexendo em muita coisa, a gente vai precisar de muita bagagem, ter uma experiência completa aqui. Então eles tiveram que ler 50 anos de história em quadrinhos da DC, e aí o evento que foi anunciado... realmente é um estudo, gente. Os caras bagunçaram tanto, rolê, tanto. E não só tipo de bagunçar, mas também... Mas contratou consultoria, vamos organizar a casa agora? Exato, tinha um cara que era o responsável pela consultoria. Então, tipo assim, de verdade, não vou ficar zoando. Tanto que depois que ele fez isso, ele até saiu e acabou indo pra Marvel. E até o Marvel, ele até tem, tipo assim, depois que a gente ferrou com o cérebro dele, que ele já tava todo bagunçado de ler 50 anos de gibis, a gente falou, pode ir pra concorrente que a gente resolveu. Não, e é interessante falar disso, que a Gabi falou da Bíblia, a gente brincou e tal, mas a HQ capa dura aqui do Giovanni, cara, ela tem assim, ela tem referência, ela tem o pós-escrita, a legenda, tem o diálogo, porque é tão complexa a parada, tem tanta informação. São 468 páginas. É um bloco, e de verdade, gente... Você só lê em casa, não uma coisa que você vai tipo assim, vou levar um livro. Não, eu leio assim. Não dá. O
luz acesa, bem acordado, presta atenção, cafezinho do lado. Num lugar que apoia pra não ferrar os braços. Olha uma situação pra carregando esse livrinho. Não, quando coloca na cara não, se você começar a se perder e o negócio cair, você vai se machucar. Você vai ficar cego de um olho, é uma coisa boa. Não, mas... E é engraçado, porque esse é o primeiro episódio especial, a gente teremos outros episódios, inclusive se você tiver dúvida, escreve aqui nos comentários o que você quer saber, quais são as suas dúvidas e tudo mais, que a gente volta pra falar pra vocês, porque conversando com os meninos aqui, cara, só a origem do monitor e do anti-monitor dá um episódio inteiro, porque assim... Olha, dá pra passar umas 3 horas. Sem tempo, irmão. Não é uma coisa difícil, mas você tem que prestar atenção, porque tem várias informações com palavras não fáceis e não do nosso cotidiano, que você fala, mano, tá, volta um pouquinho, o que aconteceu? E aliás, esse negócio que você falou de palavras é uma coisa muito interessante, porque a crise, ela tem o quadrinho mesmo, ele tem uma escrita com algumas palavras meio rebuscadas. Então, por exemplo, ele não fala assim, no início do tempo, ele costuma falar na aurora do tempo, tem esse negócio da aurora, das trevas, as trevas gemeram de dor quando a luz embumbeu. É uma leitura que você fala, no primeiro momento você fica... Eu tô lendo um Shakespeare aqui dos quadrinhos, porque realmente, a crise, ela elevou o nível. Então a gente costuma falar, não somente, tipo, a ideia era organizar de si, mas existe no mundo dos quadrinhos, na história da nona Mas aí acabou limpando o público também. Eu quero organizar e só deixar a galera que sabe ler mesmo. A galera que vem comprar pelas figuras só não vai ficar. Analfabeto não. Que não vai pegar, vai olhar, morreu esse personagem agora. Achei que tem também um dicionário assim ali do lado, um Aurélio do lado. Então assim, esse é uma formação, cara, não é pra... Exato. E aí além de ter mudado a DC em si, ela mudou também o universo dos quadrinhos depois. Porque o impacto foi tão grande, vendeu tanto, que as outras editoras, as concorrentes, tudo começaram a criar um monte de evento, que até o Marvel ele comenta que era meio sem necessidade. Porque ele fala, a nossa ideia da crise era organizar de si. Mas agora, por exemplo, criou uma outra crise em alguma outra editora. Sei lá, a Marvel lançou a sua própria crise. Por quê? Vai fazer uma mudança mesmo, porque as mudanças da crise são sentidas até hoje. Sim. Elas mudaram de fato, ela muda a origem da Mulher Maravilha, muda a origem de um monte de personagens, mata um monte de gente, um monte de herói que a gente tinha antes não volta mais. Então de 85 a gente sente os efeitos da crise até hoje. A gente, por exemplo, tá... Ela é um evento real, assim, na linha cronológica da DC. É pré-crise e pós-crise. A magnitude desse evento... adaptá-lo para o cinema seria um desafio assim, gigantesco e seria aquela coisa de vamos fazer 4 filmes e ir amarrando e no 4º filme a gente resolve, porque na minha opinião eu acho que ainda seria, eu acho que a crise não é para cinema. Não. Então, e o mais legal, a série já tá difícil. Estão adaptando a crise para série que tem um pouco mais de liberdade, são várias séries que estão se unindo e são vários episódios longos e é quase tipo um longa-metragem gigantesco para a TV. Temos os desafios em termos de adaptação por conta de personagens, de atos que... sincronizar todos os roteiristas para escrever uma história única. Não só porque o projeto do Arrowverse ele é bem amarradinho, assim. Deu origem no Arrow, daí tipo, foram nascendo as séries filhas do universo do Arrow e formou o grande Arrowverse que tem realmente um plano. Mas acho que o grande ponto é unificar as histórias do dia a dia recorrente que a gente vê na TV para culminar nesse grande evento e afetando todas as séries em termos de roteiro. Isso aí é um puta desafio, mas entendo que talvez seja a melhor mídia para trazer a crise, porque no cinema chegando os quadrinhos, com certeza. Eu acho talvez uma série animada. Galera, esse foi o primeiro episódio do nosso especial da Crise nas Infinitas Terras. Fica com a gente, inscreva-se aqui no canal, deixe sua curtida, vai conhecer o canal dos meninos, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e um beijo até a próxima. Valeu!